Olá, pessoal. Hoje é quarta-feira, 20 de agosto de 2025, e nosso amigo Alastair Crooke está de volta conosco. Bem-vindo de volta, Alastair. Meredith Ward. Always a pleasure to be with you. Sempre um prazer estar com você. Alastair, quero começar com a situação na Ucrânia. Tivemos uma reunião entre Donald Trump e Vladimir Putin sobre a Ucrânia, e logo depois os europeus, junto com Zelensky, foram aos Estados Unidos para conversar com Trump. Qual é o ponto em comum que todas essas partes, estou falando dos europeus, dos Estados Unidos e da Ucrânia junto com a Rússia, podem encontrar para trabalhar juntos? Você vê algum ponto em comum? First of all, just to say that your voice is a little bit broken up. Primeiramente, só para dizer que sua voz está um pouco cortada enquanto eu ouço, mas é suficiente. Sim, mas precisamos ser claros sobre o que aconteceu em Anchorage, no Alasca. E em grande parte, isso está faltando porque as pessoas trataram esse assunto, como de costume, de uma forma racional, ocidental e secular. Qual é a estratégia? O que foi acordado? Quais são os pontos que foram acertados? E eu acho que, de certa forma, elas não enxergam o todo, porque estão perdendo as coisas mais importantes que aconteceram no Alasca. E, aliás, as coisas mais importantes são psicológicas, não racionais ou mecânicas. Elas são psicológicas e essencialmente simbólicas. They are essentially symbolic. And what I mean by that is that O que quero dizer com isso é que a forma como Trump, ao chegar, tratou Putin e tratou a Rússia foi enorme. Durante todos esses anos, agora por muitos anos, os europeus impuseram o que chamam de cordão sanitário. Em outras palavras, um boicote à Rússia. A Rússia entra, e delegados russos entram em uma sala para falar. Todos os europeus se levantam e saem. Eles não escutam, eles não ouvem. Para eles, a Rússia é, se quiser, na melhor das hipóteses, uma entidade criminosa. Talvez até criminosa de guerra. E assim, criaram esse tipo de cerca em torno da Rússia. Não apenas demonização, mas desprezo pela Rússia como Estado e por Putin como pessoa. E então vimos o que vimos. then we saw, what did we see? That actually, and who else has Quem mais recebeu esse tratamento? O presidente dos Estados Unidos, Trump, na verdade encontrou Putin na pista de pouso. Não foi um ministro das Relações Exteriores. Não foi outra pessoa, mas o próprio Trump foi cumprimentar Putin quando ele desceu as escadas. Eles caminharam juntos de volta, e havia evidências para quem assistiu às imagens de televisão vindas do Alasca. Ele tratou Putin com respeito, foi amigável e foi quase, você sabe, dava para ver que havia uma empatia entre as duas pessoas. E isso é simbolicamente muito importante. Não dá para voltar atrás depois dessas imagens. Essas imagens são um ponto de virada. A Rússia quebrou, por assim dizer, esse cordão sanitário que os europeus impuseram. sanitaire that the Europeans have imposed? I mean, there are still sanctions and tariffs, of course, but Quero dizer, ainda existem sanções e tarifas, claro, mas o isolamento real, o boicote à Rússia, não faz sentido depois que você vê, sabe, o presidente dos Estados Unidos convidando para os Estados Unidos e recebendo com tapete vermelho, apertando a mão dele, cumprimentando de forma muito amigável e aberta. E mais do que isso, provavelmente para o horror de sua equipe de segurança, ele disse, vamos, compartilhe meu carro, nós dois vamos juntos. Acho que se chama a fera, mas vamos juntos nele. E sabe, houve muitos gritos e pessoas dizendo que isso era uma violação de segurança. Quero dizer, quem se importa? Isso mudou o padrão enormemente. Então esse foi, por assim dizer, o primeiro ponto sobre isso. Agora o que eu diria, e é aqui que entro, se quiser, nos aspectos mais psicológicos da questão. psychological aspects of it. Trump, in a way, has become a myth. Trump, de certa forma, se tornou um mito, uma figura mítica. Ele é alguém. E seu grande amigo Steve Witkoff certa vez disse que Trump acredita que sua presença realmente imponente, pode de fato compelir as pessoas a fazerem coisas que normalmente não fariam, simplesmente por causa da presença de Trump. Ele parece ter uma presença dominante, e existe um mito em torno dele. O que quero dizer com mito? Quero dizer realmente um mito no sentido de que, no mundo antigo, um mito sempre deveria dar um significado interior, por assim dizer. Era para representar uma qualidade,
algo que fosse mais do que apenas normal. E todos nós podemos ver, quero dizer, é óbvio até para o mais racional dos ocidentais, que Trump, sua carreira não é a de um político normal. His career is not that of a normal politician. He has, had assassination attempts. Ele já sofreu tentativas de assassinato, você sabe. Tentaram tirá-lo do caminho. Ele sempre voltou, quase todas as vezes, nos momentos mais inesperados. Quantos processos legais já houve contra ele? Impossível contar. E mesmo assim ele voltou. Então, de certa forma, ele é uma espécie de figura mítica que realmente conseguiu superar tudo isso. E veja, mitos não são necessariamente fatos, não são necessariamente corretos. Eles contêm algo sobre uma verdade. E talvez essa verdade tenha a ver com todas as partes dele que o resto do Ocidente detesta. Porque, de alguma forma, como Carl Jung costumava dizer, você cria suas próprias sombras, seus próprios demônios, que você desce ao Hades para tentar combater. Mas, na verdade, eles vêm de você mesmo. Elas vêm da sua própria mente. Então Trump tem uma espécie de qualidade especial, um tipo de presença dominante. E se você quiser ver o que quero dizer expresso em termos existentes, dê uma olhada nos vídeos da seguinte reunião na Casa Branca com os europeus, onde todos estão sentados em uma fileira em cadeiras retas no corredor, esperando para entrar no escritório do diretor. Quero dizer, sabe, isso também é uma ótica que vai mudar a realidade. É uma ótica. Todos estavam se comportando. Volte para 2019, quando você tinha a imagem de Trump sentado ali com os braços cruzados e a chanceler alemã e todos os europeus pairando e se inclinando sobre ele, balançando os dedos para ele. E qual foi a cena que vimos hoje? Uma espécie de garotos sentados em cadeiras em frente à mesa resoluta depois de serem autorizados a entrar pelo corredor. Isso me lembra meus tempos de colégio interno, indo ao escritório do diretor. Então quero dizer, essas são imagens que mudam a realidade. E isso foi simbolicamente muito importante. Mas há outra coisa, e acho que isso explica muita coisa. Se você consegue entender do que estou falando, ao dizer que algumas pessoas se tornam mitos, no sentido de que possuem um tipo de poder inerente além do normal sobre outras pessoas, que têm carisma, quero dizer claramente, quero deixar isso muito claro, que Trump não é Deus, nem um Deus mítico. Trump is not a god, a mythical god. He is a real estate oligarch. Ele é um oligarca do setor imobiliário, sem um senso muito apurado do que é belo e do que não é. E tem um ego desmedido. Mas ainda assim, historicamente, pessoas que depois foram muito elogiadas e vistas como grandes figuras, na prática, eram homens bastante comuns, e muitas vezes foram até mesmo antipáticos durante suas vidas. Quero dizer, a história americana também tem vários desses casos. Então, ele não é, sabe, ele é apenas um ser humano comum. Mas ele tem that of which you agree. But he does have, and Witkoff perhaps is right. I mean, as I say, you've only looked at what Quero dizer, como eu disse, basta olhar para o que aconteceu na Casa Branca nos últimos dias para ver todos os europeus meio que se curvando, sim senhor, na frente dele. E é disso que estou falando quando digo mítico. No entanto, e esse é o segundo ponto que realmente quero destacar, quem estava comandando? Quem te pareceu ser uma figura realmente claramente dominante em Anchorage? Foi o Putin. O Putin também tem algumas dessas qualidades míticas. Quero dizer, ele era uma pessoa completamente diferente, uma figura completamente diferente de Trump. Os personagens são diferentes. Mas eles tinham, eu acho que de certa forma, esse é o vínculo, se você quiser, que existe entre Trump e Putin, que Trump reconhece Putin como um igual, como um par, como uma pessoa de qualidades míticas também. Não se trata de pressão ou de compromate, como o Ocidente continua dizendo. Ele o reconheceu e o tratou de acordo. E foi isso. Quero dizer, veja o contraste. Os europeus, meio que sentados em fila na Casa Branca, e quando chegou a hora da coletiva de imprensa, quem liderou? Não foi Trump. Foi Putin quem falou primeiro e falou com muita confiança e total controle da situação. Ele estava à vontade, ele tinha presença. Vamos deixar por isso mesmo?
E acho que isso é algo que existe entre eles. This is something that exists between them. And this is why I say something that, we have to. E é por isso que eu digo que é algo que precisamos tentar levar em consideração para entender isso, não apenas de uma forma racional. Ah, sim, Putin e Trump se encontraram e blá blá blá. Isso foi o que saiu disso. Não, algo mais do que isso saiu desse encontro. Algo que realmente mudou toda a estrutura. E o que saiu disso também foi muito importante e muito simbólico, porque o que resultou desse encontro não foi um plano, não foi um tipo de acordo detalhado com um papel cheio de 20 pontos, nada disso. O que surgiu foi, acho que você pode chamar de um entendimento ou uma estrutura de compreensão e interesses comuns que emergiram disso. Então, qual foi o acordo básico? E é por isso que não precisava de mais detalhes naquele momento. And this is why it didn't need elaboration at that point. It was a very simple understanding. Era um entendimento muito simples de que o conflito congelado que tem pairado sobre isso, por assim dizer, impedindo qualquer progresso em encontrar algum tipo de movimento na questão da Ucrânia, o conflito congelado nas linhas de contato existentes, seria resolvido. E então depois disso, em algum momento, estaria resolvido. Acabou, foi-se, terminou. E Trump deixou isso bastante claro, que ele está se alinhando à ideia de Putin de uma solução política, negociada de paz, que vai abordar as causas fundamentais do conflito, e não apenas ser uma espécie de, divida aqui está uma metade, aqui está outra metade. Não apenas uma troca de terras, mas algo maior. E acho que Putin deixou isso muito claro. And I think Putin has made that very clear. Not only, I don't know what he said exactly, of course, to Putin. Não só, quer dizer, eu não sei exatamente o que ele disse, claro, para o Trump, mas depois, quando ele informou os notáveis russos sobre isso, ele foi bastante claro que havia outros aspectos. Havia o Alasca, o Ártico, e ficou bastante claro pelo tipo de pessoas que estavam participando disso. O ministro das Finanças, Kirill, e Dmitry Akif, o chefe do fundo soberano deles, que basicamente fala como americano. Quero dizer, ele trabalhou no Goldman, ou em um desses bancos, acho que foi no Goldman Sachs. Então ele sabe como falar com Trump e Witkoff na linguagem que eles entendem e gostam. E havia outros. E o que saiu disso foi, e aliás, pouco antes da reunião, houve uma ordem executiva assinada por Trump, que revisitou e meio que tratou da participação de 50% da Action em um campo no Ártico como um movimento preparatório. Mas aqui está o que Putin está dizendo para Trump. Olha, o Ártico, terras raras, petróleo, gás, tudo isso podemos explorar juntos. E isso vai te dar, quero dizer, você pode ficar com a Groenlândia também se quiser. Mas quero dizer, há realmente bilhões e bilhões de dólares em potencial para os Estados Unidos nisso. Mas também precisamos olhar para a arquitetura de segurança mais ampla da Europa. Porque isso foi original. No fundo, essa é a causa do conflito e das tensões para a Rússia e na Ásia Central. O fato é que o acordo feito no final da Guerra Fria, de que a OTAN não avançaria 1 centímetro além das fronteiras da Alemanha, foi abandonado, e em vez disso eles se expandiram para a Ucrânia. Eu sei que sempre dizem o contrário, mas na prática, eles organizaram um golpe, colocaram suas forças de procuração na Ucrânia e em Kiev, e então começaram a invadir essencialmente as partes da Ucrânia povoadas por russos no Donbass. Então foi se preferir a invasão pela OTAN, que realmente esteve na raiz disso tudo, o movimento e a contínua expansão. A Finlândia acabou de aderir, expandindo enormemente a fronteira entre a Rússia e a OTAN. Então isso precisa estar na mesa, assim como armas nucleares e mísseis de alcance intermediário. Putin leva isso muito, muito a sério. Eu sei, porque já o ouvi falar pessoalmente sobre o assunto. Quero dizer, eu estava em uma sala quando ele estava falando, e ele leva isso muito a sério, e com razão. Porque é realmente uma questão muito séria, especialmente os mísseis de curto e médio alcance, mas também o Tratado START, que deve expirar em breve. Então, qual é o acordo?
O acordo é que isso na verdade é vantajoso para Trump, porque a situação era tão intratável que ele estava hesitante em se envolver novamente na Ucrânia. Hesitant about getting involved again in Ukraine. In the week before Witkoff went and set up this meeting. Sabe, na semana antes de Witkoff ir e marcar essa reunião, ele estava realmente hesitante em fazê-lo, porque é algo tão intratável. Mas então, sabe, em parte por causa do Epstein, em parte por causa do Senado, em parte por causa do Deep State, todas essas pressões sobre ele decidiu, sabe, eu simplesmente tenho que fazer isso. Tem que ser feito. Precisamos sair dessa. E eu preciso fazer uma concessão, como ele chamou para um de seus interlocutores, para o MAGA. Porque, sabe, não é só o Epstein, é também o que está acontecendo em Gaza. É também, sabe, a ameaça de mais guerra. É isso que está agitando a base dele. Quero dizer, e não é só o MAGA, são os jovens americanos. Quero dizer, o grupo demográfico crucial de jovens americanos até 35 anos. Sua posição está mudando em relação a Israel e está mudando em relação à ideia de guerras. E isso é realmente uma questão existencial para Trump, com as eleições de meio de mandato se aproximando, porque ele só tem, acho, uma margem de 3 em ambas as casas, no Congresso, no Senado e na Câmara. Quero dizer, isso pode mudar. 300 milhões de dólares gastos aqui, 300 milhões gastos ali pela oposição, quem sabe qual será o resultado. Então acho que finalmente ele sentiu que precisava fazer isso. E há uma vantagem para Trump em agir dessa forma, em que Trump permite que a Rússia force a questão, impondo militarmente uma solução a Zelensky, à Ucrânia e aos europeus, impondo pela força militar ao povo para produzir esse resultado. Não está claro por quanto tempo, ou se isso realmente vai acontecer, mas isso está claramente no interesse de Trump, ficar de fora e deixar Putin impor um desfecho. Putin force an outcome. And it's happened before. If you go back to E isso já aconteceu antes. Se você voltar para 1944, há muito tempo, mas foi isso que aconteceu na guerra com a Finlândia. Eventualmente, o exército soviético forçou um desfecho, houve um acordo e uma certa quantidade de território foi cedida, etc, etc. Então acho que Trump vê isso como uma vantagem. E assim o acordo, se é que se pode chamar assim, mas na verdade é só uma estrutura intelectual, não está definido. Não há detalhes sobre isso. Acho que Trump simplesmente disse, olha, pressione isso, provoque um desfecho na Ucrânia, porque de outra forma não vai acontecer. Quero dizer, com um conflito congelado, onde está a solução nisso? Não vai acontecer. Então Trump está basicamente dizendo, estou fora, estou saindo, estou me retirando disso. Agora é com vocês. Vocês podem resolver isso. E eu, do meu jeito, vou lidar com os europeus e com o Senado e tudo isso. E como ele faz isso? Como ele gerencia? Bem, do jeito próprio do Trump. Isso é tudo que posso dizer. Ele inunda a esfera de informação com tanto ruído que ninguém realmente sabe se ele está indo ou vindo, se está saindo da Ucrânia ou voltando para a Ucrânia. E os europeus vão embora se sentindo bastante confiantes, até descobrirem que, na verdade, não há garantias de segurança significativas vindas da América, garantias que eles contavam receber nessa reunião. Então, quero dizer, acho que ele está tentando administrar essas pressões sobre ele. E isso é importante para o Putin também, porque, você sabe, o Putin também não está sem pressões, e ele tem pressões vindas dessas pessoas. E você sabe, há muitos que são russos leais a Putin, mas temem que ele seja pressionado ou compelido a aceitar um Minsk III, ou seja, um novo tipo de compromisso semelhante ao que acabou levando a uma nova onda de guerra. E que todas as mortes que a Rússia sofreu até aqui não seriam suficientes, e eles teriam que sacrificar mais vidas de jovens novamente em alguns anos, depois que o Ocidente rearmasse os ucranianos e assim por diante, levando-os adiante. Então, para dizer antes de todo é fato, que o fato de o esboço prever uma solução, pela primeira vez pelo menos, existe um arcabouço, ainda não foi real.
encapsulate. É apenas uma espécie de encapsulamento e não contém os detalhes. E provavelmente não pode ter os detalhes, porque há tantas pressões, tantas forças agindo sobre esses dois principais envolvidos no momento, que vai ter que seguir adiante assim mesmo. Portanto, não é inevitável que haja sucesso. Quero dizer, podemos acabar voltando à escalada, porque as pessoas que se opõem a isso podem tentar sabotar tudo, realizando alguma ação provocativa contra a Rússia ou algo do tipo, ou tentando, se preferir, arruinar o acordo, impondo sanções e mais pressões sobre a Rússia. Quero dizer, há muitas maneiras de atrapalhar o processo. Mas esse é pelo menos o tipo de estrutura que pode abrir caminho para o futuro. E isso aconteceu, como eu disse, porque, antes de tudo, o impacto psicológico que Trump criou ao saudar a Rússia como uma potência igual e reconhecê-la é enorme. E também acredito, sua aceitação de que Putin estava no mesmo patamar que ele e o tratou com deferência e respeito. Isso estabeleceu as bases para um certo grau de confiança entre os dois. Se isso é suficiente, uma das grandes dificuldades com Trump é que ele é muito volúvel. Isso faz parte de sua personalidade. Quero dizer, ele diz uma coisa e quase põe tudo a perder quando vai à Casa Branca e começa a dizer, bem, eu não descartaria tropas em solo na Ucrânia. E você sabe, sim, haverá algum tipo de força de segurança americana e o Rubio tem que ir atrás dele dizendo, escutem, calma, todo mundo calma. Não haverá tropas em solo. Na verdade, como ele disse muito claramente, os Estados Unidos não vão fornecer mais armas, nem mais dinheiro. Se houver armas indo para a Ucrânia, serão dos europeus. Se houver garantias de segurança, os europeus é que vão oferecê-las por conta própria, sem recorrer aos ASEA. Os Estados Unidos podem coordenar um pouco, mas não vão dar respaldo, que é a palavra-chave, porque todos os europeus sabem que não conseguem fazer isso. Eles não podem realmente entrar na Ucrânia como forças de paz ou o que for, se não sentirem que têm um respaldo, que os Estados Unidos vão apoiá-los. E isso foi dito de forma muito clara. De jeito nenhum vamos dar esse respaldo a vocês. Querem fazer? Vão em frente. Coloquem seu dinheiro, suas armas. Assumam a responsabilidade. Put your money in, put your weapons in, take it over. Of course Europe can't do that. In fact, I mean, this is... Claro, a Europa não pode fazer isso. Na verdade, quero dizer, você sabe, essa é uma situação ridícula em que a Europa está se metendo. À medida que os Estados Unidos se afastam de sua hegemonia total, estão deixando para as províncias periféricas da Europa assumirem o fardo do império naquela parte do mundo. Eles não têm dinheiro. Seus estoques de armas estão praticamente vazios. Então não acho que isso seja realista ou sequer sério. Mas tu era bem aceitando essa posição, ou quando fui ao Anchorage. Não tu por things que have at Anchorage, I'm not sure that they're capable. The narrative, the American, European... A narrativa americano-europeia de que nós somos fortes, eles são fracos, está tão enraizada em grande parte do pensamento e da narrativa ocidentais que faz com que a maioria das pessoas nem sequer tenha, você sabe, os fatos. Os fatos que continuam afirmando precisam ser ajustados para se encaixar na narrativa de estamos vencendo, eles estão perdendo. E por isso vai ser muito, muito difícil para os europeus aceitarem isso. Especialmente para os europeus aceitarem que, na verdade, estamos perdendo. Isso será profundamente difícil e terá grandes consequências políticas, razão pela qual eles estão em um estado de desespero e correndo como crianças para Washington para tentar ver se conseguem fazer Trump recuar de sua posição. Então, sabe, pode haver uma retaliação chegando que vai virar todo esse processo de cabeça para baixo. Mas ainda assim, se não houver uma retirada ucraniana do Donbass, a guerra continua. Se não houver mudança, nenhuma aceitação política por parte de Zelensky e de Kiev, então a guerra continua. E essa é realmente a perspectiva que temos. E talvez o resultado mais provável, que a guerra simplesmente continue. Quero dizer, obviamente, chegou um momento crítico com o que vemos acontecendo em Pokrovsk e naquela espécie de linha de cidades-fortaleza no Donbass,
que está claramente desmoronando e se rompendo. E isso terá um impacto profundo na Ucrânia, eu suspeito. On Ukraine, I suspect. So, but that seems to be quite likely. Mas isso parece ser bastante provável de ser o desfecho mais provável, eu diria. Mas não descarte o fato de que, você sabe, eventualmente às vezes as pessoas começam a aceitar a realidade e encarar a verdade de frente e dizer, sejam ucranianos ou europeus, bem, perdemos a guerra. Perdemos. E realmente chegou a hora de aceitar isso e começar a pensar sobre o que isso significa e como precisamos nos reorientar, como precisamos nos enxergar para o futuro. Não podemos simplesmente continuar fazendo a mesma coisa que fracassa. Temos que começar a repensar muito sobre nossa estratégia e não apenas sobre a estratégia ucraniana. Então é aí que eu acho que estamos. So that's where I think we are. Alastair, quando se trata das garantias de segurança para a Ucrânia, sabemos que existem algumas diferenças entre o lado europeu e o lado americano. Eles não sentem da mesma forma. Como você vê os elementos mais importantes para as garantias de segurança para a Ucrânia? Elementos que seriam aceitáveis, de alguma forma, e com os quais a Rússia poderia conviver? Você acha que isso poderia acontecer na situação atual? E considerando Zelensky como presidente da Ucrânia, isso é possível com Zelensky? Ou seria necessário algum tipo de mudança drástica no governo ucraniano para que isso aconteça? First of all, Russia has, Bem, antes de tudo, a Rússia tem, você sabe, realmente um veto sobre o que vai aceitar ou não. Quero dizer, é fácil para os europeus dizerem, bem, vamos enviar tropas europeias como forças de paz. Mas a Rússia deixou bem claro que se isso for feito sem o acordo russo, essas tropas serão tratadas como combatentes inimigos e mortas. Por isso, os europeus estão tão desesperados para ter, digamos, o apoio dos Estados Unidos. Então, por que eles estão enviando números ineficazes de tropas? Quero dizer, a Europa provavelmente consegue reunir, no máximo, 25 mil ou 30 mil soldados, mas a linha de contato tem quase 2.000 quilômetros de extensão. E você sabe, isso exige muito mais tropas do que isso só para tentar monitorar. O que eles estão fazendo é tentar colocar armadilhas que você sabe, ou a Rússia vai acionar, ou eles vão fingir que as armadilhas foram acionadas. Então eles vão dizer na América, não, artigo 5, vocês têm que entrar. Artigo 5 da OTAN, vocês têm que entrar e lidar com isso. E você sabe, Trump e sua equipe veem a emboscada e dizem, não, obrigado. Nenhuma bota americana no chão. Eu sou o presidente e estou dizendo, nenhuma bota americana vai entrar. O que significa que eles não vão receber apoio. Então você sabe, de onde veio tudo isso? Quero dizer, antes de tudo, acho que você tem que olhar para trás. Você precisa voltar ao acordo. O acordo de Istambul, o acordo de abril de 2022. E esse acordo incluía garantias de segurança. Ele previa garantias de segurança para a Ucrânia. Ninguém menciona isso na Europa, é claro, porque as garantias de segurança não viriam de estados da OTAN, viriam de estados fora da OTAN. A China seria uma das garantidoras, a própria Rússia seria uma das garantidoras, provavelmente a Índia também seria uma das garantidoras. Quem mais? Não sei. Mas haveria outros garantidores, se preferir. E os garantidores também supervisionariam o número de tropas que a Ucrânia teria, o tipo de armas que possuiriam e teriam poder de veto sobre quaisquer tratados que a Ucrânia firmasse com outros estados estrangeiros. Então esse é o tipo de garantia de segurança que os russos estão pensando. E eu acho que o Trump já foi informado sobre isso. Sobre o que eles pensam pelo Putin, provavelmente. E você sabe, ele vê isso como algo não tão irracional. Ele sabe que se a OTAN intervir, então você sabe, o time MAGA dele vai surtar. Eles vão dizer que estamos a caminho da Terceira Guerra Mundial. Então ele não quer uma guerra da OTAN contra a Rússia. E se a China estiver disposta a fazer isso,
e outros países também estiverem dispostos a fornecer algum tipo de garantia de segurança, qual o problema nisso? Então acho que tudo o que temos ouvido sobre garantias de segurança, e Witkoff volta e diz que os russos estão abertos a essas coisas. Acho que os americanos estão distorcendo a situação. Quero dizer, não acho que saibamos se os russos não sugeriram isso. Trocas de território. Como poderia haver trocas de território dentro desses 4 oblasts? Porque isso está na Constituição. Agora eles fazem parte da Rússia constitucionalmente. E a redação disso diz, na verdade, que os residentes desses 4 oblasts são para sempre russos. É isso que está escrito no texto do ato que os incorporou à Constituição. Então, mesmo que Putin quisesse, ele não pode mudar isso. Teria que passar por todo um processo no Tribunal Constitucional, etc. Então, acho que isso é realmente algo que os europeus estão pressionando ao máximo para que Trump concorde em ter tropas francesas ou britânicas em solo ucraniano. Mas antes de tudo, isso não faz muito sentido, porque eles dizem, bem, nossas tropas ficarão bem atrás. Mas a Rússia deixou muito claro, não nos importamos onde vocês estejam na Ucrânia. Se vocês estiverem na Ucrânia, nós vamos matar vocês. Então quero dizer, não acho que isso vá funcionar. Não vi nenhum sinal durante esse período de qualquer recuo por parte da Rússia em relação a nenhum dos compromissos que eles assumiram em 14 de junho, quando Putin falou no Ministério das Relações Exteriores da Rússia e expôs as condições para cessar fogo e os objetivos da Rússia. Ele também apresentou as condições para, se preferir, desnuclearização e desmilitarização das Forças Armadas. E então também ouvimos outras histórias. And then we hear also other stories. All of these, this is what I mean by noise. The whole... Tudo isso, é isso que quero dizer com ruído. Tudo está sendo preenchido, e todo esse ruído vem de fontes americanas que podem estar bem ou mal dispostas a favor de um acordo resultante disso. Então ouvimos que, eles deveriam ter tido garantias. Eles tiveram garantias porque a Ucrânia abriu mão de suas armas nucleares em troca de garantias do Ocidente. Bobagem. Eles não abriram mão de nenhuma arma nuclear, a Ucrânia. Eram armas soviéticas, e os soviéticos as retiraram. Só isso. Não houve nenhuma arma nuclear ucraniana entregue a ninguém. Elas simplesmente foram retiradas. Portanto, é claro que não houve garantias de segurança à entrega de armas nucleares. Besteira. Quero dizer, há muito desse barulho e uma tentativa de moldar a política americana e a percepção pública americana sobre o que é possível. E Trump tem que lidar com isso. Uma das maneiras como ele faz isso, o que é muito frustrante na minha opinião, é, como eu disse, preencher o espaço de informação com coisas que soam de uma forma e no dia seguinte soam de outra, deixando todo mundo um pouco incerto. Mas você percebe, e acho que é isso que confirma a minha impressão do que venho dizendo a você, que os russos são muito cuidadosos. Eles não saem por aí contradizendo Trump toda vez que ele faz uma declaração aqui ou uma declaração boba. Eles não fazem isso. De vez em quando eles fazem uma declaração muito clara, como por exemplo, não haverá forças da OTAN na Ucrânia. Mas eles não tentam, marcar pontos ou dizer qualquer outra coisa. Na verdade, é o contrário. Eles ficam em silêncio. Essa é a outra parte do acordo. Putin assume a responsabilidade por forçar um desfecho e Trump tenta administrar a esfera ocidental, se conseguir. Quero dizer, isso está longe de ser certo. Há tantas coisas contra ele. E essas coisas, como o caso Epstein, não desaparecem. Continuam voltando. E nos dizem que vão voltar depois do Dia do Trabalho nos Estados Unidos, com outras atividades tentando trazer Epstein de volta ao centro das atenções. E ele está muito frustrado. Trump está claramente muito frustrado. E eu acho que isso ouvimos de alguém que estava conversando com pessoas no ala oeste. Eles disseram, ele simplesmente sente. Ele não queria voltar para a questão da Ucrânia porque é algo intratável. Mas ele disse,
eu tenho que fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu preciso dar algo para o pessoal do MAGA. Quero dizer, ele também precisa resolver seus próprios dilemas políticos. E o pessoal do MAGA está ficando cada vez mais em turbulência. Não é só por causa do Epstein. Epstein toca em algo, sabe, que o MAGA, diferente dos jovens americanos em geral, mas as pessoas do MAGA vêm de uma comunidade que geralmente frequenta a igreja e é conservadora em seu pensamento. And is conservative in their thinking. And child abuse is just abhorrent. It's just touching. E o abuso infantil é simplesmente abominável. É um outro nível de horror. Tão vil que as pessoas, sabe, simplesmente não conseguem. Sim, sabe, essas pessoas ouviram, bem, seus líderes do Congresso e tal, mentem pra vocês. E elas meio que têm que conviver com isso. Elas sabem que políticos mentem, sabem que roubam, sabem que acumulam muito dinheiro e convivem com isso. Mas abusar de crianças pequenas, isso não está nessa categoria de jeito nenhum. Então isso ainda permanece. E uma das coisas que aconteceu pouco antes disso vir à tona foi que na Grã-Bretanha saiu um livro sobre o príncipe Andrew. E isso causou um escândalo no país. And it's caused a storm in Britain. It's focused mostly on Prince Andrew's sort of O livro foca principalmente nos apetites sexuais do príncipe Andrew e em suas falcatruas financeiras, mas também faz referência a Trump e Epstein e a conexão entre os dois, e como agiam juntos, principalmente em relação a mulheres e em particular a princesa Diana, quem conseguiria chegar nela primeiro. Então é isso, e novamente entra aqui. Trump diz, eu não conhecia o Andrew, mas há centenas de fotos que mostram que ele conhecia sim o príncipe Andrew. E Andrew era uma figura constante na cena nova-iorquina. Quero dizer, para quem queria ascender na hierarquia social, um membro da realeza britânica era uma espécie de carta na manga para se jogar. Então, muitas pessoas, incluindo Trump, provavelmente o conheciam e o viam como um imã capaz de atrair outras pessoas de interesse para eles. E então você tem Melania entrando com um processo contra o filho de Biden por sugerir que foi Epstein quem apresentou a Trump. Então, novamente, isso volta à esfera pública. E eu acho que ele estava por aí dizendo, como eu me livro disso? Como eu me desvinculo de Epstein? Como eu me desvinculo dessas pessoas no Senado que estão tentando retomar o controle do Partido Republicano? Como eu me desvinculo de todas essas pessoas? Como eu saio debaixo do Estado profundo que vai fazer de tudo para me destruir? Bem, ele manda Witkoff para Moscou pedir uma reunião urgente com Putin. Acho que sabe, já houve conversas através da Bielorrússia há algum tempo. Mas como eu disse, isso não é um plano detalhado para a solução política. Não diz a quem pertencerá qual território ou como isso será alcançado. Mas é um entendimento básico, se quiser, intelectual, que é, eu faço o trabalho pesado com os europeus e com o máximo que puder dessas forças americanas. Putin, apenas faça. Vá em frente. Faça, termine, e depois podemos acertar todos os detalhes mais tarde. Alastair, quando você olha para a Europa e para os líderes europeus, acha que a prioridade deles é a arquitetura de segurança da região? Você vê algum sinal de que eles estão preocupados com isso? Sim, quero dizer, eles veem isso simplesmente por um único prisma, a Rússia. Mas será que eles realmente veem a Rússia como uma ameaça? Sim, mas não da forma como pensamos. Todo mundo consegue perceber que a Rússia não tem capacidade nem interesse em invadir a Europa. E de fato, uma das coisas que foi sugerida, não tenho certeza se isso é de conhecimento público, mas uma das coisas que foi dita, não sei se veio do próprio Putin, mas nesses círculos é que sim, step pineapple på sig trudspors this entanglements. En porbi lint tuouts French Reschentro, proedenborgs quedenvasmem Europa. Essing poems or twist theory sigop. Guarantees to Europe. But apart from that, it's
Mas tirando isso, é bastante óbvio. A última coisa que eles querem, eles já têm terra suficiente, já têm recursos suficientes. A última coisa que querem é serem responsáveis. Eles já tentaram isso antes. Serem responsáveis por um monte de europeus briguentos. Não é uma boa posição para se estar. Foi isso que levou ao fim da Guerra Fria. Então, quero dizer, eles se lembram da Tchecoslováquia, Praga, todas essas coisas. Não, certamente não querem. Os europeus, em parte de sua consciência, entendem isso muito claramente. Eles também entendem que a Europa está longe, e não estará por anos, de estar em posição de fazer qualquer coisa em relação à Rússia, mesmo que quisesse. Então, do que se trata tudo isso? Bem, tudo gira em torno do fato de que os europeus realmente construíram todo o projeto político, todo o projeto europeu, todo o projeto globalista em torno da ideia da Ucrânia e de que a Ucrânia é um Estado europeu, que não é. É um Estado eslavo, que é um Estado europeu e que você sabe, quaisquer mudanças nisso ameaçam a União Europeia, ameaçam o projeto político europeu. O projeto político europeu já está se fragmentando de qualquer forma, mas agora eles estão desesperados para tentar mantê-lo intacto. Sabe, é como na América, é um enorme fundo de manobra, a União Europeia, de dinheiro que circula, lavagem de dinheiro, dinheiro que volta para políticos, volta para projetos legislativos e assim por diante. Há uma enorme circulação de dinheiro que acontece na Europa, em Bruxelas, assim como em Washington. É realmente uma farra, na verdade. Então eles estão desesperados para manter isso funcionando, porque sabem que estão cada vez mais distantes de seus eleitores. A base deles realmente não gosta, eu diria até que despreza, das elites tecnocráticas da Europa. Eles acham que as elites veem os europeus comuns com desprezo, o que de fato acontece, e o povo retribui esse desprezo às elites. Agora, a situação está chegando a um ponto muito sério, com a economia se contraindo de forma tão severa e realmente à beira do colapso, que muitos europeus, até mesmo da classe média, estão tendo dificuldades para pagar as contas. Dificuldades reais. Os preços sobem. O custo de vida em lugares como o Reino Unido e Londres está simplesmente insuportável. E por isso, há enormes tensões. E ainda tem a questão da imigração. E esse é o cerne da crise política que está por vir. Então, Ucrânia. Onde a Ucrânia se encaixa na questão da imigração? Não se encaixa em nada. É a imigração que ameaça explodir o Reino Unido. Pode muito bem haver violência durante o verão. Talvez eles consigam superar isso. Mas para a maior parte da Europa, isso se tornou não apenas um tema quente, mas sabe, isso se tornou uma questão existencial à medida que as pessoas perdem seus empregos. E uma das coisas que é evidente, e deveria ser evidente em todo lugar, é que não há bons empregos. Sabe, você pode conversar com pessoas de 30, 35 anos. Nem se fala do jovem de 22 anos saindo da universidade com um currículo em branco. Eles estão dizendo, e os jovens estão dizendo, olha, a gente nem consegue mais um estágio agora, porque as pessoas dizem, você se formou onde? Ah, esquece. Quer dizer, você acha que isso vai me fazer querer te contratar? Forget it. I mean, do you think that's going to make me employ you? Have you experienced? Let's have a look at your CV. No experience. Você já teve essa experiência. Vamos dar uma olhada no seu currículo. Nenhuma experiência. Ok. Você não fez nenhum estágio? Não. Então realmente existe um problema para conseguir empregos. Essa é a verdadeira situação de desespero. Esqueça a Rússia. Esqueça a Ucrânia, no fim das contas. Claro, tudo isso é disfarçado. Você sabe, gritam guerra, guerra com a Rússia. Precisamos de conscrição. Precisamos de um exército grande, grande para lutar contra a Rússia. Isso é um absurdo. O verdadeiro desespero é porque a única coisa que mantém esse projeto europeu unido tem sido agitar a bandeira ucraniana e dizer que a Ucrânia faz parte da Europa. E isso é artificial, porque como mostram o DNA e a linguística, quero dizer, a Ucrânia é tão eslava quanto a Rússia é eslava. As much Slavic as Russia is Slavic. It's not a European country. If
Não é um país europeu, se isso faz sentido de uma forma óbvia. Quero dizer, pode haver diferentes etnias na Europa, mas não é, sabe, evidentemente parte do continente europeu. Então facções estão surgindo. O ponto principal é que a energia é muito cara na Europa. E então a von der Leyen fez essa concessão abjeta aos Estados Unidos de que a Europa vai comprar gás natural liquefeito a cerca de 5 ou 6 vezes o custo do gás de gasoduto. Fez a promessa de enviar bilhões. E ao mesmo tempo, a Europa aceitou impor um imposto de 5% a todos os europeus para comprar armas americanas através do complexo industrial. A chamada OTAN precisa assumir seu compromisso com a defesa da Europa, o que significa que 5% de toda a nossa renda terá que ser enviada para o complexo industrial militar dos Estados Unidos. Claro, eles vão tentar expandir isso na Europa, mas quero dizer, levaria uns 20 anos para fazer esse tipo de mudança. E a Europa já não é mais realmente um centro industrial. É até certo ponto, sim, mas para mudar isso, o que você vai fazer? A Mercedes-Benz vai começar a produzir tanques no futuro? Não é tão simples assim. E eles vão fazer isso com dívida. E o problema é que a dívida está se tornando tóxica. Está virando um problema real. Becoming a real problem. The fiscal position of Britain, of France. A situação fiscal da Grã-Bretanha e da França é drástica, realmente grave. Esse é o problema. Não é a Rússia, não é a Ucrânia. É o fato de que a Europa está caminhando para uma grande recessão. Sua economia, especialmente a economia alemã, está encolhendo, mas toda a Europa está encolhendo. E sim, existe a classe dos elites, e eles estão praticamente intocados por isso. Se você olhar para os hotéis, se você olhar para essa temporada de férias, os hotéis realmente de alto padrão, 1.000 euros por noite ou 6.000 euros por noite, estão lotados. Depois disso, a maioria dos outros está meio vazia. Olhe para a França, metade dos restaurantes está meio vazia. Certamente há algo acontecendo. É assim em toda a Europa. Olhe para os restaurantes, estão meio vazios. Não, quero dizer, se você for aos Michelin, sabe, aqueles lugares da moda, de alto padrão, onde todos os oligarcas estão sentados às mesas, eles estão indo bem, mas é um setor minúsculo, e o resto está patinando no momento. Então é disso que se trata. Não é realmente sobre a Rússia, exceto que esse é o tipo de bandeira sob a qual eles tentam manter sua posição, manter sua capacidade, porque insistir no apoio à Ucrânia é uma forma de silenciar a oposição. Isso e Gaza são as formas que eles usam para calar a oposição. Como você sabe, Gaza é usada absolutamente no Reino Unido, na França e na Alemanha para silenciar qualquer declaração ou crítica às ações do governo. Alistair, você acha que a Europa consegue se administrar sem os Estados Unidos? Porque me parece que eles querem desesperadamente a continuação do conflito na Ucrânia para manter os Estados Unidos na Europa. Eles podem manter os laços entre os Estados Unidos e a Europa. E, de certa forma, a Ucrânia é o motivo para eles continuarem com isso e seguirem com o plano na Ucrânia para preservar a conexão entre a Europa e os Estados Unidos. Eles já fizeram muito. Se você olhar para os títulos do Tesouro dos Estados Unidos, verá que o Reino Unido está comprando e a curva está subindo, enquanto as participações chinesas nesses títulos estão caindo. E o que é a Europa hoje? Eles realmente querem ser uma potência? Ou querem ser algum tipo de vassalo dos Estados Unidos? Porque isso é muito importante para o futuro da Europa. Pense nisso. Sabe, eu acho que a imagem vinda da Casa Branca nesses últimos dias, aquela fila de líderes europeus, sabe, o time principal, meio que sentados em cadeirinhas no corredor esperando a vez de falar com o presidente, quero dizer, para a Europa é o fim. A imagem transmite o fim da ideia de que a Europa é algo além de um sistema regulatório, um sistema de controle de mercado que não tem poder político, está em desacordo com a China, está em desacordo com Trump. Basicamente, eles estão tentando desfazer o que Trump fez,
tentando puxá-lo de volta e impor sua vontade sobre ele, mas não têm peso político real. São vistos com desprezo pela Rússia. Os russos não querem conversar com os europeus de jeito nenhum. E agora eles tiveram um exemplo, sabe? Enquanto passaram todo esse tempo sem falar com a Rússia, sem lidar com a China. Olha só o que acontece. O presidente dos Estados Unidos convida a Rússia para os Estados Unidos e o recebe com todas as honras lá. Quero dizer, isso os faz parecer muito, muito tolos. Então não acho que isso vá se tornar uma questão política. Mas o pior é que os europeus estão começando a entender, eu acho que a secretária do Tesouro Yellen disse outro dia. Ela disse que vamos olhar para a Europa como se fosse uma espécie de fundo soberano americano. Assim, os europeus vão fornecer o financiamento para a nossa reindustrialização da América, seja enviando suas empresas para lá, ou as empresas europeias virão, ou vamos usar tarifas e outros meios para fazer com que os europeus reindustrializem a América. Em outras palavras, será uma outra forma de apropriação que não está passando pelo Congresso. E eles estão financiando isso de maneiras muito estranhas, por meio dessas moedas especiais. Seja bitcoins ou moedas digitais especiais, que não são regulamentadas e vão ser bastante separadas. Mas isso vai ser uma nova oferta de dinheiro entrando nos Estados Unidos. E muitas pessoas estão comprando as stablecoins por $1 cada, achando que isso vai ser um bom negócio. Mas claro, elas não têm nenhum lastro. Você sabe, o prospecto diz, bem, sim, nós mantemos alguns títulos do Tesouro dos Estados Unidos como reservas. E é assim que essas pessoas que vendem essas stablecoins ganham dinheiro, porque elas ficam com todos os juros dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos e não repassam nada. As coisas são apenas denominadas exatamente em $1. Então, sabe, isso é, na prática, um esquema Ponzi, porque assim que as pessoas param de comprar ou começam a pedir seu dinheiro de volta em dólares e não apenas em tokens, esses esquemas vão ter que começar a vender títulos do Tesouro dos Estados Unidos. E é assim que normalmente esses esquemas quebram. Portanto, o sistema financeiro americano não é muito mais forte do que o sistema financeiro europeu. Mas eles, como Roma nos tempos do Império, estão se recolhendo para a capital romana, e as províncias vão ter que financiar a Roma Imperial ou a Washington Imperial. E eu duvido, por tudo que acabei de dizer antes de você me perguntar, que os europeus realmente tenham esses recursos para fazer isso. Como está? Já está rangendo sob o peso. Quero dizer, falando francamente, os europeus não conseguem se financiar neste momento. Literalmente, eles não conseguem se financiar. Os custos para manter o sistema ao qual os europeus se acostumaram, o bem-estar social, se preferir, a rede de proteção, os serviços de saúde, tudo isso ficou muito caro. E ainda para todos esses imigrantes. E você viu que houve tumultos do lado de fora de hotéis no Reino Unido? Isso foi finalmente resolvido na justiça no dia anterior, onde havia protestos diários contra essa série de hotéis que tinham sido ocupados por imigrantes, especialmente depois que uma menina pequena foi agredida por um dos moradores. Agora os tribunais disseram que todos têm que sair, e o governo não sabe o que fazer neste momento. Então, sabe, essas tensões estão só aumentando. Mas essa é a realidade financeira por trás disso. E assim como os Estados Unidos perceberam, eles não conseguem mais se financiar como faziam antes. Não podem mais bancar, sabe, seja lá quantas bases militares ao redor do mundo e todos esses exercícios. Eles estão tendo que lidar com uma situação fiscal fora de controle e uma dívida que cresce a uma taxa de algo como $1 trilhão a cada 3 semanas. Quero dizer, os pagamentos de juros da dívida, não a dívida em si, estão crescendo uma rapidez. Como eles realmente ministram isso? Como lidam com isso? Eles não conseguem. Eles não podem, e a Europa também não. Ela já não consegue mais se sustentar.
Então será que pode sustentar também a América? Será que vai pagar pelo bem-estar social dos Estados Unidos e pelas aventuras militares americanas? É isso que estão pedindo que façam. Essa é a mensagem que veio dos Estados Unidos e de outros, dizendo, sabe, vamos impor tarifas se vocês não cumprirem, ou vamos sancioná-los. E assim as tarifas vão servir para pagar parte da nossa dívida. Na verdade, grande parte dessas tarifas será paga pelos próprios americanos. Não serão necessariamente os europeus que pagarão essas tarifas. Haverá uma compensação, até certo ponto. Alistair, antes de encerrarmos a sessão, estou realmente interessado em fazer uma pergunta sobre o sul do Cáucaso. Ficamos sabendo que o Irã e a Armênia estão conversando sobre um novo corredor ligando o Irã ao Mar Negro, o que vai contra as ideias promovidas pelos Estados Unidos, como o corredor de Zangezur entre a Armênia e o Azerbaijão. Por outro lado, parece que os israelenses e Netanyahu estão em uma situação em que podem atacar o Irã também. Isso levanta a questão da importância da região. Armênia e Azerbaijão poderiam ser usados para atacar o Irã novamente. Como você vê esses desdobramentos? Pouco antes de subirmos, soubemos que há um novo acordo entre Irã e Belarus. Eles estão falando sobre melhorar o relacionamento em todas as áreas, segurança, defesa, todas essas áreas. Como você vê a região, o sul do Cáucaso, e o que está acontecendo por lá? Bem, como você quiser, os americanos, ou pelo menos você sabe, o Deep State, estão um pouco divididos nos Estados Unidos sobre o que fazer a seguir, pois existe uma russofobia profunda em partes dos Estados Unidos cujas raízes remontam a muito tempo atrás. Não vou entrar nesse assunto. E há a outra parte do Deep State, que olha para a China e vê seu crescimento extraordinário desde que entrou para a Organização Mundial do Comércio. E chegou à conclusão de que a China, se continuar nessa curva, que tem subido de forma acentuada e está prestes a se tornar exponencial, será impossível de ser parada. Não há nada que os Estados Unidos possam fazer para impedir que a China ultrapasse os Estados como pelo menos a principal potência econômica do mundo. E isso assusta enormemente os americanos. Então existe uma espécie de disputa dentro do Estado profundo entre essas duas visões. Um lado está dizendo, nós não temos muito tempo. Isso vai se tornar exponencial em breve, tanto na tecnologia quanto na capacidade de manufatura da China. Então não temos muito tempo. E quanto mais você insiste em querer escalar o conflito na Ucrânia, sabe, conversando com os colegas do outro lado da mesa, que também fazem parte do mesmo Estado profundo, dizendo, mas precisamos impor uma derrota à Rússia. A Rússia precisa entender que a OTAN a derrotou, que nós somos fortes e eles são fracos. E eles respondem sim, mas sabe, não podemos fazer todas essas coisas ao mesmo tempo. Não sou eu que estou dizendo isso, foi a Rand Corporation que afirmou que os Estados Unidos não têm recursos, nem financeiros, nem militares, para lidar com mais de um conflito atualmente. E qual vai ser? Então há esse debate acontecendo. Mas enquanto isso, o Deep State está aumentando. Se não conseguirmos mudar o Trump em relação ao seu curso atual sobre a Ucrânia, vai aumentar as pressões em todos os lugares sobre a Rússia, inclusive através do Irã. O Irã principalmente é o principal. Então, o que está acontecendo no Azerbaijão é precisamente um plano para criar um corredor promovido pela Turquia, porque grande parte da elite azeri é de origem turcomena, levando até partes da Ásia Central, que também são turcomenas. Existe toda essa ideia do Erdogan de que há uma esfera turcomena que vai até os Urais e além. As línguas deles podem soar muito diferentes, mas essencialmente é uma só língua, e é o turcomeno. Então ele tem sido usado pela OTAN para promover essa ideia com o Azerbaijão. E o Azerbaijão tem agido de forma muito perigosa. Em primeiro lugar, ao fornecer apoio, não necessariamente direto, mas permitindo que Israel,
e apoiando, facilitando o ataque de Israel ao Irã no dia 13 de junho, ao fornecer espaço aéreo e permitir ataques à distância contra Teherã, passando pelo espaço aéreo azeri, descendo até o Cáspio e disparando de lá em direção a Teherã. Mas também ao Azerbaijão, novamente inspirado, eu suspeito, você sabe, agora existe uma das maiores embaixadas americanas do mundo no Azerbaijão. E a Grã-Bretanha também está lá. And Britain is there too. Você se lembra do ataque da teia de aranha contra as aeronaves nucleares estratégicas da Rússia, alguns meses atrás? Acho que foi isso. Contêineres e caminhões pré-posicionados foram colocados lá com tetos deslizantes para que pudessem lançar drones contra as aeronaves estratégicas com capacidade nuclear da Rússia. O que me disseram, não posso confirmar, mas pelo que entendi, é que houve uma grande operação de prisão de azeris dentro da Rússia nesse período, e que os russos acreditam, com razão ou não, que as organizações criminosas azeris, que são bem conhecidas na Rússia e existem lá há algum tempo, estavam por trás do pré-posicionamento de alguns desses drones que estavam prontos para atacar a frota estratégica. E a Rússia está bastante insatisfeita com isso. Muito insatisfeita mesmo. Por um lado, o Azerbaijão e uma Armênia, agora mais alinhada à OTAN, chegaram a um acordo para tentar abrir o corredor de Zangezur. E de fato, você sabe, a proposta é de um arrendamento de 99 anos. E eles dizem que isso será garantido. Não sei se isso ainda é o caso no momento, mas originalmente foi dito que haveria 1.000 soldados americanos para garantir o corredor, que passa bem ao longo da fronteira com o Irã. E então ele seguirá adiante, subindo para áreas mais turcas, Cazaquistão e assim por diante, criando um corredor que vai do Mediterrâneo, passando pela Turquia, subindo por Baku e além. E para o Irã, isso é um casus belli. Isso é um motivo para a guerra. Eles não vão aceitar tropas americanas da OTAN sentadas em sua fronteira norte. E parece que a Rússia está fazendo sua parte, porque como você viu recentemente, na verdade há apenas alguns dias, houve a destruição das refinarias em Odessa e dos tanques de combustível, grandes tanques de combustível. Quero dizer, ocorreram explosões enormes. Bem, esses pertenciam à Sokar, que é a empresa de energia do Azerbaijão, uma grande companhia do setor. E anteriormente, 2 refinarias na Ucrânia também foram destruídas pela Rússia, que pelo que entendi, eram de propriedade pessoal do presidente do Azerbaijão Aliyev. Então, isso é uma pressão que está sendo exercida sobre o Azerbaijão pela Rússia agora, porque é uma grande perda. Esse era o ponto de trânsito do petróleo leve do Azerbaijão para a Europa, mas também para Israel. E isso foi completamente destruído nesses últimos dias. E claro, agora, a Ucrânia está retaliando, por assim dizer. Está destruindo o oleoduto para a Hungria. Destruiu o oleoduto para a Hungria e a Eslováquia. Então estamos em... Você sabe, isso é uma guerra real. Não está nas manchetes. Não é muito notado pelo mundo. Tem isso. E Israel está, claro, tentando criar outro corredor que iria direto próximo ao Irã, chamado Corredor Davi, que efetivamente vai da área de Golã, passando por Sueida e depois subindo em direção ao Irã, de Sueida através da área curda da Síria, e então sobe por Al-Tanf e depois até essa região. Então eles estão abrindo outro tipo de corredor para Israel se aproximar do Irã e se posicionar. E os americanos falam sobre talvez uma invasão azeri ou uma invasão baluchi ou algo assim. O Irã e Israel entende que tudo isso está levando a algo grande. E você perguntou, uma guerra está vindo? Parece que sim. Quero dizer, não faz muito sentido, porque as capacidades de mísseis do Irã já foram demonstradas. Eles atacaram Israel como nunca antes e causaram danos reais. E quero dizer, o que mudou o jogo foi a precisão. Eles conseguem atingir um prédio com um míssil sem causar danos colaterais aos outros prédios. Então não faz muito sentido. Mas parece que os israelenses estão assustados com o fato
de os chineses estarem fornecendo sistemas de defesa aérea para o Irã, aqueles que foram tão eficazes, por assim dizer, ao derrubar os aviões Rafale indianos, vários deles. E por isso eles estão assustados. And so they're taking fright. In fact, the whole talk about having Na verdade, toda essa conversa sobre ter destruído todas as defesas aéreas do Irã não é verdadeira. Quero dizer, eles dizem, o Irã só tinha 2 S-300. Era só isso. Eu não acho que isso seja verdade. E se eles conseguirem esses sistemas chineses, e certamente vimos vídeos desses aviões de carga chegando da China, então pode ser verdade. Não posso confirmar, mas é o que Israel diz e o que está preocupando o país. E, enquanto o mundo está preocupado com a Ucrânia e todas essas coisas, eles estão criando caos. O Líbano está à beira de uma guerra civil. A Síria já está em guerra civil, está balcanizada e pessoas estão sendo mortas lá o tempo todo. Milhares estão sendo executadas. all the time, thousands are being executed, Christians, Alawites, Cristãos, alauítas, xiitas, todos eles estão sendo brutalmente mortos e executados pelo HTS. Quero dizer, chegou a um ponto em que as pessoas estão começando, ainda vi uma manchete israelense dizendo, sabe, será que realmente foi uma boa ideia se livrar de Al-Assad? Era isso que queríamos. Quero dizer, é um caos absoluto na Síria. É terrível. É realmente muito triste. Era um grande país e agora está lutando para se alimentar, lutando por tudo. E, ao mesmo tempo, as antigas elites do ISIS estão falando sobre construir uma rede clandestina em Damasco, com o dinheiro, em vez de dar comida para o povo. Podemos imaginar que haverá um grande contrato, e boa parte desse contrato talvez desapareça. Quem sabe? maybe disappear. Who knows? Sim, exatamente. Muito obrigado, Alistair, por estar conosco hoje. É sempre um grande prazer. My pleasure. My pleasure. Foi um prazer. Obrigado por me receberem no seu programa Thank e obrigado aos ouvintes pela paciência. your patience. Yeah. Was amazing. By the way. Sim, foi incrível, aliás.